Olá, boa tarde. Com a sua companhia, nós estamos iniciando mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, em São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda Rio Preto, pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil, do mundo também, por que não? E também ao vivo pelo Facebook. Nosso programa é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Pode interagir conosco, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazendo críticas, observações, o que você quiser fazer. Seja muito bem-vindo a participar, interagir conosco no Opinião Cidade. Muito obrigado pela sua presença. Bem, hoje é um assunto muito propício para você participar também, enviar perguntas, se for o caso, participar dessa nossa discussão. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade o Dr. Gildásio Castelo Júnior, oftalmologista em São José do Rio Preto. Temos assuntos demais para falar. A oftalmologia é sempre um tema da saúde que nos convida a abordar uma série de temas. Eu estava trocando uma ideia aqui com o Dr. Gildásio antes da gente começar, eu falei, nossa, qual que é um dos temas que a gente queira tratar aqui? A questão da miopia, a catarata, a necessidade da cirurgia de catarata, o uso de lente de contato. Interessa, se não a todas as pessoas, a quase todas. Porque se a pessoa não tem um problema desses, tem alguém na família que tem, sempre é muito importante estar discutindo sobre isso. E é sempre muito importante, não é isso, doutor? Vamos começar por aí a conversa, é o seguinte, antes de ouvir conselhos, opiniões de outras pessoas e até do doutor Google sobre providências que se devam tomar em relação à saúde visual, à saúde oftalmológica, né? Consultar um oftalmologista, né? Pelo menos uma vez por ano, esse é o intervalo ideal, independente da idade da pessoa, para consultar um oftalmologista. Obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Temos, como eu disse aqui, muito assunto para conversar. É verdade. Obrigado, Rê. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Sim, acho que uma vez por ano é um tempo ideal, desde que a pessoa não tenha uma doença mais grave na visão, uma vez por ano para fazer um exame rotineiro é um tempo adequado. Claro, eu entendo outros problemas, é claro que a pessoa tem que... Sim. A questão da pressão do globo ocular, glaucoma. quer dizer, o glaucoma. Sempre é bom estar consultando um oftalmologista. E é o oftalmologista que entende disso, é ele que vai saber, ele que tem todos os equipamentos, etc., para diagnosticar com precisão as necessidades que aquela pessoa tem, né, doutor? Sim, com certeza. O médico oftalmologista, ele é uma pessoa que foi capacitado, está habilitado a cuidar da saúde ocular da população. Então, ele é o profissional que realmente tem que ser procurado ao menor problema de visão, né, para que não ocorra problemas mais sérios. Em vez de você consultar um vizinho, alguém, né, quer dizer, o Dr. Google, como você mesmo disse, né, é importante que vá ao oftalmologista. Doutor, vamos começar falando sobre miopia. Quem tem problema ou conhece alguém que tem problema de miopia, levante a mão. Né? Eu tenho a impressão que nessa altura todo mundo levantou em casa. E cada vez mais as pessoas estão tendo problema de miopia. Está vendo aqui uma estatística que o senhor nos enviou, né? Até 2020, cerca de 1/3 da população mundial vai ter miopia. Hoje os números não chegam aí, mas estão bem próximos disso já. Né? Agora, por que, a pergunta é essa, doutor, por que tem aumentado os casos de miopia? Tem algum fator ambiental em relação a isso? Sim. É sempre genético? Como é que é isso? A miopia, ela tem um padrão genético, alguns genes são responsáveis pela miopia, mas existe o fator ambiental, que hoje se vê que é um fator mais importante, né? Então, se a gente pegar os jovens na China, hoje, com 19 anos, raramente um jovem não vai ser míope, pelo fato de estudar muito, ficar muito em ambiente fechado. Então, hoje, sabe-se que a luz solar, você ficar um ambiente aberto, é muito importante na prevenção da miopia. Né? Das possíveis causas é por causa da dopamina, que é um neurotransmissor que tem na retina também. E com a luz solar, ele é liberado, e com a luz solar, ele não é liberado. Então, tem a ver com o crescimento também do olho, né? O indicado seria que as crianças, os jovens, tivessem pelo menos uma exposição de 3 horas por dia à luz solar. Claro, não nos horários inadequados para tomar sol, né? Mas hoje em dia ninguém mais faz isso, né, doutor? Hoje a molecada está sempre ligada no tablet, no celular, etc. Muito pouco exposta ao sol, né? Eu acho que sim, é uma coisa fundamental, além da questão da socialização da criança, que é muito bom, ela está num ambiente aberto.
Eu acho que é a questão dela estar num ambiente fechado de videogame, muita criança às vezes ainda apaga a luz para ficar melhor, para enxergar a tela, ou celular, o tablet, né, computadores de um modo geral. Acho que a criança também não pode se isolar, a questão não é que você vai deixar o seu filho fora da tecnologia, mas é importante que ele tenha um contato aberto, com um ambiente aberto, externo. Mas não pode ficar fora do resto do mundo também, né? É muito importante, bacana. E a miopia, seja por razões ambientais, seja por razões genéticas, ela pode aparecer a qualquer idade. Bebês já podem ser diagnosticados com miopia, doutor? Como é que é isso? Pode, mas assim, geralmente a criança começa na fase infantil, né? E com o fato da criança estar estudando, essa miopia ela tende a aumentar, tá? E aí vai depender o quanto que a criança estuda, o quanto que ela fica em ambiente fechado. Isso vai determinar muito a progressão da miopia. Né? Muitas vezes acaba sendo descoberta na fase escolar, na escola, né? Quando a criança acaba pulando as carteiras para aproximar da lousa do professor. Exato. Né? É um sintoma, é isso, professor? É isso mesmo. Quando a criança chega muito próximo à televisão, a mãe traz, meu filho chega muito perto da televisão para enxergar. Ou essa questão da escola, a criança fala, não estou enxergando na lousa, né? Então tem que chegar para frente. Então isso é uma questão de uma possível causa miópica, né? E tudo é normal acontecer isso na infância, não tem problema. Isso só que a partir daí tem que ter os instrumentos ópticos para favorecer o dia a dia, a qualidade de vida dessa criança, né? E aquela história, doutor, existe mito ou verdade que a partir de uma determinada idade a miopia pode regredir sozinha ou não? Como é que é isso? Não, existem alguns casos de pessoas acima de 35 anos que às vezes a miopia pode cair um pouquinho, mas não é uma coisa acentuada, é muito pouco, é uma meia dioptria que seria meio grau. 0,25 é uma porcentagem muito pequena também. Agora, né? Estabilizar é normal, né? Numa determinada normal. Idade ela para. Exatamente, estabilizar é normal. Enquanto ela não para de evoluir, etc., as pessoas têm que recorrer ao óculos e à lente de contato. Né? A lente de contato se popularizou muito no Brasil nos últimos anos. A tecnologia avançou muito também nessa área. Antigamente era uma coisa complicada, tinha que ferver, aquela lente de vidro ali, aquela coisa complicada, podia até machucar, sei lá. Hoje é muito mais fácil, né, doutor? Sim. Mas os cuidados com o uso da lente de contato devem ser permanentes, né? Sim, Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Lógico, a lente de contato, ela não deixa de ser um corpo estranho que você está colocando nos olhos. Então, é importante que se adeque bem à limpeza, que você não durma com a lente, porque o risco de infecção quando a gente dorme com a lente aumenta 10 vezes maior. Né? Mesmo nos casos em que a lente é recomendada que a pessoa de uso prolongado, que eles falam, então, né? Se evitar é melhor, né? Então, existe essa lente, mas algumas lentes de uso prolongado, ela tem uma maior aderência de bactérias também, entendeu? Porque ela tem muito silicone, mas adere mais bactéria. Então, o melhor é tirar a lente. Você pode usar bastante tempo durante o dia e tirar a lente para dormir, é o mais adequado. É um corpo estranho que, entre outras coisas, está impedindo a oxigenação da córnea, né? Exato. Certamente isso vai trazer consequências para a pessoa. Né? Perfeito, dá uma hipóxia, né, que é uma oxigenação, cria neovaso na córnea, cria danos no endotélio, na parte interna da córnea, então tem problemas também. Existe um risco que usa a lente não é isenta de risco, né, se a pessoa usa inadequadamente. A gente ouve falar de muitos relatos envolvendo ulcerações da córnea, talvez pelo mau uso da lente de contato, entre outros fatores, não é o único fator, né, mas pode acontecer isso, né, doutor? Perfeito. O fato de não usar corretamente vai causar danos, e até danos graves, em que a pessoa pode precisar até de um transplante de córnea, se ela tiver uma infecção grave na córnea. Então, é muito importante que a população não use soro caseiro, não use solução salina para limpar a lente, use os produtos adequados para fazer a limpeza da lente. Essas recomendações, o oftalmologista, os técnicos ali, do pessoal da lente de contato, também vão explicar para as pessoas. Né? Não há dúvida que as informações chegam para as pessoas. O importante é obedecer, né? Seguir essas orientações. Exatamente. Doutor, mas existem vários outros problemas de saúde ocular que podem ser abordados aqui numa conversa como a nossa aqui. Nós estamos chegando, por exemplo, no verão. Verão é uma época do ano em que certamente se favorece algumas enfermidades oculares, etc. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Aliás, antes mesmo do verão chegar, nós estivemos aqui na nossa região, num período um pouco atrás agora, algumas semanas de secura, né? Umidade relativa do ar muito baixa, e isso também traz efeitos negativos para a visão. Como é que é isso? Como é que as pessoas têm que se cuidar nessa época, verão e agora nessa época de umidade seca?
As pessoas têm que, na questão do tempo muito seco, existem hoje os lubrificantes oculares que podem ser usados. Né? A chamada lágrima artificial. A lágrima artificial, Então, você pode estar lubrificando o olho. Uma outra medida muito simples, você pode colocar uma bacia com água no ambiente que você está, e aí vai evaporar, vai melhorar a umidade. Né? Sabendo que os computadores também, a gente sabe que ele piora o olho seco, então, piscar um pouco mais, o piscar voluntário, a gente deve piscar um pouquinho mais na frente do computador, porque a gente pisca menos na frente da tela do computador, isso resseca mais o olho. Então, são cuidados, algumas coisas que podem ser melhoradas. Né? Tá certo. São cuidados que as pessoas têm que realmente observar, né? Sim. Mas no começo da nossa conversa, perguntei por que está aumentando tanto o caso de miopia. O senhor já citou a questão da televisão, do computador, do ambiente fechado, da luz artificial, etc. E a gente podia se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Quer dizer, ver muita televisão, ficar muito no computador, olhar muito para o celular ou para o tablet, faz mal para os olhos? Na verdade, a questão do mal é a questão que a pessoa vai ter uma progressão da miopia. Então, se ela ficar muito tempo ali, se ela tiver uma tendência e ela tendo uma miopia, ela vai ter uma progressão maior. Então, tem trabalhos mostrando uma escola em Taiwan, porque também o índice de miopia lá é muito alto na China. Eles fizeram uma escola que dava 80 minutos para a criança ficar, um grupo de crianças ficar no ambiente externo e o outro grupo não tinha essa obrigação. Então, eles viram que a progressão da miopia nas crianças que ficaram no ambiente externo foi menor do que nas crianças que ficaram no ambiente interno. Puxa, fizeram uma pesquisa. Sim. Investigando exatamente essa questão. Essa questão. Bacana. Doutor, eu queria saber um pouquinho sobre essa história de olho gordo. Quando a gente ouve falar em olho gordo, a visão popular é que alguém tem inveja do outro olho gordo, mas na verdade o olho produz óleo, né? Sim. E o óleo acaba trazendo algum desconforto, algum problema para os olhos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a história do óleo ou do olho gordo. A lágrima, ela não é. A gente quando chora, a lágrima não tem só a parte aquosa, ela existe uma parte oleosa, né? E quem produz essa parte oleosa são as glândulas que ficam nas pálpebras superiores e inferiores, tá? Então, existem algumas disfunções da glândula que podem levar a um excesso de secreção dessa parte oleosa, né? Ou o caso contrário, de levar a uma hipossecreção dessa parte oleosa. Pode ser no exagero, ou a do falta, bem ou mal. E essa secreção seria o que antigamente as pessoas chamavam de terçol, alguma coisa assim, ou é confundida com isso, parece com uma coisa assim. O terçol, né, o nome muito difundido, o nome correto seria o ordelo, mas o que é o ordelo? Né? Onde a obstrução do orifício dessa glândula. E ela incha, pode colonizar com bactéria, dá dor. Então, uma coisa importante, existe até uma simpatia que fala que se você esfregar uma aliança, coloca o calor, né? Mas, realmente, tem um fundo de verdade nessa simpatia que você coloca o calor no terçol, ele vai drenar, ele vai começar a drenar. Então, é importante. Uma medida que você já pode fazer em casa é fazer calor local. Não é exatamente uma simpatia, né? É um tratamento. Sentido, Exato. Bacana. Mas a simpatia tem um fundo vamos dizer, de ciência até, né? Sempre tem. Doutor, nós falamos muito en passant também sobre catarata, né? Catarata, cada vez tem aumentado a incidência de catarata, não sei se é aumentado ou as pessoas é que estão vivendo mais, né? O que acaba sendo positivo, né? Mas, na verdade, o que é a catarata, a partir de que idade é normal que ela ocorra e quais as providências do ponto de vista oftalmológico que se devem tomar para evitar, para que se tenha uma boa qualidade de vida sem perda de qualidade da visão? A catarata, a gente tem uma lente intraocular dentro do olho natural, formada principalmente de proteínas, ela é transparente, por isso dá seu nome nessa lente de cristalino. E com a idade, essas proteínas vão envelhecendo, elas vão denaturando. E aí a gente vai perdendo a transparência dessa lente natural. E a hora que a gente começa a perder essa transparência, a gente dá o nome de catarata. Ela vai ficando um pouco amarelada, vai perdendo. Então, se a gente perguntar em suma, todo mundo vai ter catarata? Todo mundo vai ter catarata, né? Algumas pessoas vão ter catarata um pouco mais cedo, outras mais tarde, mas a partir dos 55 anos, algum grau de catarata todo mundo vai ter. A questão é, se precisa ou não fazer cirurgia, vai depender do quanto essa catarata está atrapalhando
a vida cotidiana ou a qualidade de vida do indivíduo. Quer dizer, nem sempre a cirurgia é um procedimento indicado, né? Tem que ser estudado caso a caso. Exato, muito caso a caso. Bacana. Mas hoje a gente corrige o grau da pessoa pela catarata, colocando a lente. Então hoje a catarata deixou só de corrigir só a catarata, mas você faz uma cirurgia refrativa na catarata, quer dizer, você corrige o grau também. Então a coisa tem evoluído muito. Agora, é normal, passos longos. É normal ou são muito raros os casos de catarata precoce, muito precoce? Não. Então, foi bom até você tocar nisso, Rei, porque quando a gente falou dessa catarata que eu disse há pouco, é a catarata senil, é a catarata mais comum que existe. Sim. Mas existem casos de catarata congênita, que a criança nasce com catarata, é um caso que inspira mais cuidados. Existe a catarata traumática, que aquela pessoa que tomou uma pancada, alguma coisa, pode vir a desenvolver catarata. E até bom, quando você falou do verão, o uso de óculos de sol é importante, porque quem trabalha muito no sol e não usa óculos de sol vai ter catarata mais cedo, porque o raio solar incide no cristalino e vai entre aspas, estragando o cristalino. Então é importante usar óculos de sol. O óculos de sol hoje está para o olho, assim como o protetor solar está para a pele. É extremamente importante. Bem entendido, o óculos de sol com toda aquela proteção de com a proteção raio UV, exatamente. É importante as pessoas prestarem atenção nisso também, né? Sim. Mas a catarata, o caminho, sendo a catarata senil, já chegou a partir dos 55 anos, depois disso, algumas pessoas têm até mais tarde, né? Sim. E aí a solução acaba sendo a cirurgia. E hoje a cirurgia de catarata é uma cirurgia relativamente rápida, simples, Sim. né? Não sei se simples, mas assim, continua sendo muito delicada, etc., mas é rápida, né? O cirurgião de catarata, ele tem um treinamento muito grande, tem muito tempo. É uma cirurgia que evoluiu muito, mas, de qualquer forma, é uma cirurgia. Então, é uma cirurgia. O que melhorou, a incisão hoje é menor, né? Quer dizer, ela é menos traumática. A recuperação do indivíduo é muito maior, então o indivíduo ele faz e no outro dia já está. Então, isso realmente houve uma evolução muito grande. Sem dúvida. Outro sintoma, outro acometimento que é muito comum nas pessoas, a chamada vista cansada, né? Sim. O que é vista cansada, se existe mesmo vista cansada, ou se o que está cansado é o resto todo da pessoa, e não apenas a vista. A vista cansada é uma... E aí existem dois fatores, né? A vista cansada, principalmente, é depois dos 40 anos, é a chamada presbiopia, né? A palavra presbio quer dizer mais idoso, mais senil. Então, a presbiopia é uma dificuldade de enxergar de perto. Então, a do braço tem que ficar... Síndrome do braço curto, né? Quer dizer, tem que estar esticando o braço. Então, quem nunca usou óculos, depois dos 40, vai começar a ter aquela queixa, ó, eu ponho aqui, eu não enxergo, tenho que afastar um pouco. Então, isso é chamada de presbiopia, tá? E é a chamada famosa vista cansada. Então, isso requer um tratamento, requer um acompanhamento? Não, é natural, mas... Nos conformemos com isso. Isso é natural, mas assim, a pessoa vai ter que talvez vai usar um auxílio para enxergar de perto, porque a tendência é que a idade for aumentando, ela começa a uma idade mais ou menos aos 40 anos. O auxílio sempre é o óculos para leitura, né? Sim, aquele óculos para ler de perto. Exatamente. Para desespero, sobretudo das mulheres, dos homens mais vaidosos, né? Mas tem uma hora que tem que chegar e usar, né, doutor? Então, assim, só estão pegando o gancho, voltando na catarata, hoje você coloca até lentes na catarata trifocais, né? Que você enxerga longe, intermediário e perto. Então, você corrige a presbiopia. É lógico que não é todo mundo que tem indicação, tem que ver caso a caso, a mesma questão que a gente já tinha conversado, né? Claro. Cada coisa é muito individual, né? Mas existem essas lentes hoje para tratamento da pessoa que não quer mais usar óculos, quer ficar independente do óculos. Esse é um sonho da maioria das pessoas que usam óculos, né, Sim. doutor? Independer do óculos, né? Sim. Se livrar do óculos, né? Continua sendo assim. Sim, acho que as pessoas hoje, e hoje as pessoas fazem muito exercício, se cuidam, né, como a gente já tinha conversado, isso é um fator positivo. Então, as pessoas querem o quê? Fazem atividade, corrida, andam de moto, atividade de lazer, enfim, bicicleta, e aí as pessoas querem tirar o óculos, estão independentes e, como disse, estão vivendo mais. Então, elas querem maior qualidade, né? E a visão é uma questão de vida, né? É uma questão de enxergar bem, uma questão de qualidade de vida. Essa é uma questão fundamental, né? Essa conquista da medicina do mundo, né? Sim. O ser humano foi fabricado para viver mais ou menos 35, 40 anos, alguma coisa assim.
vocês médicos começaram a inventar depois os antibióticos, as penicilinas, etc. Sim. Hoje é normal as pessoas chegarem a 100 anos, né? Antigamente era raro a gente ouvir falar de alguém que tinha 100 anos. Hoje todo mundo conhece um caso de alguém que tem 100 anos perto de si, né? É verdade. Isso é bem bacana, isso, né, doutor? É verdade. É um avanço, sem dúvida nenhuma. Mas um avanço que também requer certos cuidados. Doenças que não apareciam antes, porque não tinham tempo de aparecer, hoje aparecem. É verdade. Isso é a maior verdade, quer dizer. Então, a gente vê hoje doenças que talvez a gente vê muito menos, né? O Alzheimer. Como você mesmo disse também, a questão da catarata, que talvez tinha um pouco menos, é a questão que as pessoas estão vivendo mais, né? E às vezes eu até falo, tem gente que às vezes fala, nossa, eu estou com catarata, fico chateado, eu falo, nossa, ainda bem que tem catarata, porque você viveu muito, né? Só quem morre novo é que não vai ter catarata. Vai ter. Né? Isso é o que o senhor disse, é uma doença que todo mundo vai ter. Se chegar na idade de ter, vai ter. Vai ter. Não tem conversa. Não tem conversa. Então, como você pode se alimentar bem, usar óculos de sol, isso vai ter uma influência sim, claro, né? Mas vai chegar uma hora que você não escapa, né? Quer dizer, faz parte do processo de envelhecimento do cristalino, dessa lente que a gente falou. Doutor Gildas, com base na sua experiência, todo esse tempo de consultório, atendendo as pessoas, etc., que avaliação o senhor faz, por exemplo, da saúde ocular do Rio Pretense hoje? Nós temos uma boa saúde em São José do Rio Preto, tem problemas, imagino que sim, até por razões geográficas e climáticas ou qualquer coisa assim, mas, de um modo geral, as pessoas estão se importando com isso, né, doutor? Boa pergunta. Eu acho que as pessoas se importam muito, né? E eu acho que Rio Preto é uma cidade muito bem servida de oftalmologistas de grande renome nacional e até internacional, e também de outros profissionais de outras áreas da saúde também, cardiologia, urologia, dermatologia. Não vou ficar falando, senão vou esquecer algum colega, né? Mas sim, eu acho que a questão da saúde em Rio Preto hoje é uma cidade que realmente o Rio Pretense pode se orgulhar de ter um acesso a uma medicina de primeiro mundo. Agora, é lógico que existem ainda entraves, né? Existem traves também de um pouco de falta de conhecimento de algumas pessoas. Por exemplo, no caso do glaucoma, de usar o colírio corretamente, porque quando a gente perde o nervo óptico, esse nervo óptico não volta mais, a gente não consegue fazer o transplante do nervo óptico. Então, a pessoa tem que usar o colírio porque o dano no nervo não é reversível, né? Então, assim, algumas pessoas ainda acontecem, então, eu acho que talvez teriam que ter mais campanhas de esclarecimento da população, mas, de um modo geral, a população adere, sim, ao tratamento, é preocupada, vai às consultas, né? O senhor falou de uma doença aqui, a gente até já mencionei aqui, mas podia afundar um pouco a questão do glaucoma, né? Que, na verdade, é um aumento na pressão do globo ocular, que causa danos ao nervo óptico, sim, né? Mesma coisa, pode acontecer a partir de que idade, quais as causas disso? O mais comum é acima dos 40 anos, 45. Quanto maior a idade, maior o risco da gente ter glaucoma, tá? Quando a gente tem um parente que tenha glaucoma, o nosso risco aumenta. Então, quando você tiver algum parente, um pai, a mãe, um tio, que tem glaucoma, é importante que você verifique a sua pressão ocular. Tem aí um componente genético também. Exato. Mas existe o glaucoma congênito, que é muito, graças a Deus, é muito mais raro, né? Infanto-juvenil, mas são casos mais raros. E os tratamentos existem, eles são bastante acessíveis hoje. Quer Sim. dizer, a base de realmente colírio, né? Isso tem algum outro procedimento? Hoje os colírios são o tratamento estándar, o tratamento padrão. E à medida que, se você não conseguir abaixar a pressão ocular, não tiver um bom controle de pressão ocular com o uso do colírio, você vai fazer medidas cirúrgicas, mas geralmente hoje os colírios são muito efetivos. Então, usar o colírio regularmente já vai melhorar muito o quadro. Doutor Gildas, bacana. Infelizmente o nosso tempo já está acabando. Eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa, deixá-lo convidado para voltar outras vezes, para a gente conversar sempre sobre assuntos tão relevantes quanto esse que a gente conversou, que pode ajudar muitas pessoas, né? Sim. As pessoas necessitam sempre da informação precisa, a informação de um médico, de um oftalmologista. Não é ouvir vizinho, não é ouvir só o Dr. Google. O Dr. Google tem lá a sua importância também, mas tem que se checar se aquilo que ele está dizendo naquele momento ali é uma coisa comprovada cientificamente. Exatamente. Então, ouvir palavra como a sua, que a gente ouviu hoje aqui, é muito bacana. Deixo o convidado para voltar outras vezes, tá certo, doutor? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, viu, Rê? Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Ok, muito obrigado e obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.